E aí, pessoal, nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho de geometria e particularmente da parte de geometria espacial, que seria os objetos ali sólidos em 3 dimensões, a vida real basicamente, né, se resume nos objetos tridimensionais, geometria espacial. Então, eu preparei essa aula de hoje para, na verdade, começar com alguns conceitos, tá? A gente não vai falar de tudo, até porque tem muita coisa para se estudar em geometria espacial. Então, vamos focar aqui só nos primeiros conceitos, no que eu acho que é importante para a gente começar a compreender o conteúdo. Coloquei alguns resuminhos aqui, e daí a gente também vai fazer alguns exemplos para tentar compreender isso tudo, certo? Vamos começar aqui então, ó, pensando no que seria geometria espacial. Antes da geometria espacial, a gente estuda a chamada geometria plana, né? E plano já meio que dá uma direção para a gente. Tudo que é plano, a gente consegue imaginar que tem apenas 2 dimensões, né? Vamos pensar naqueles joguinhos de antigamente. Ele só tinha, digamos, a altura e largura, né? A gente não tinha profundidade do jogo, por exemplo, no jogo do Mario, né? O famoso jogo do Mario lá. A gente não tinha profundidade, né? Parecia que existia um pano de fundo lá e ele ficava andando para o lado o tempo todo. Aquilo é o chamado 2D, certo? 2 dimensões. Aquilo seria nossa geometria plana, no caso. A gente pode pensar também numa folha de papel, em tudo em que a gente não tem uma profundidade, tá? A gente também vai aprender, nessa parte de geometria espacial, a calcular, por exemplo, a área lateral de um objeto. Isso a gente não tem na geometria plana, né? A gente só tem calcule a área do quadrado, e daí ele tem comprimento por largura, a gente calcula aquela área, né? No caso a área plana dele, certo? Aqui eu posso calcular, por exemplo, a área lateral de um objeto 3D, a área da base dele e o volume, né? Volume é algo particular da geometria espacial, tá bom? Esses objetos a gente costuma chamar de sólidos geométricos, tá? Sólidos porque a gente tem agora algo em que a gente consegue visualizar melhor, até, né? Sempre que eu falo para vocês, por exemplo, imagine um cubo. Vocês conseguem imaginar o cubo na mão de vocês e vocês girando o cubo e vocês conseguindo ver todos os lados dele, né? Então isso a gente é por esse motivo que a gente chama de sólido geométrico, tá? Algo sólido ali que você pode pegar, você pode girar e visualizar melhor, tá? Os sólidos geométricos, eles são divididos em 2 subgrupos, tá? Subgrupos. E o primeiro deles são os poliedros, e é o que a gente vai focar no momento. Para um segundo momento, a gente vai falar dos corpos redondos, mas não é fácil de diferenciá-los, tá? A gente vai calcular a área da base, o volume, a área lateral dos poliedros, e depois a gente vai fazer tudo isso para os corpos redondos, tá? Só que alguma diferenciação ali, vocês vão perceber no decorrer das aulas aí, quais são as principais diferenças, tá? Agora, quando a gente pensa na figura de um poliedro, o que a gente pode imaginar? Os mais conhecidos, né? A gente tem aqui, por exemplo, o cubo, tá? O cubo, ele é um poliedro. Vou fazer um rascunho de um cubo aqui. O cubo é mais ou menos isso aqui, né? Aqui eu tenho um cubo. Então o cubo é um poliedro, certo? Outro poliedro, a gente pode pensar, sei lá, que a gente conhece como pirâmide, pessoal. Pirâmide é um poliedro, tá? Posso pensar que tem mais uma ali. Essa aqui, no caso,
é a chamada, deixa eu voltar aqui, é a chamada pirâmide de base triangular, tá? O próprio nome já fala, né? Já explica. Base triangular, porque a base dela é um triângulo, certo? Então a gente tem aqui o cubo, a pirâmide de base triangular, e a gente também tem o chamado prisma, pessoal. Ele é como se fosse aquela caixinha de pasta de dente que a gente tem, que é compridinha, sabe? Então aqui, ó, a gente tem um prisma de base quadrada, tá? Observem que as bases aqui, ó, tanto a inferior como a superior, são quadrados, certo? Por isso a gente chama de prisma de base quadrangular. Perfeito? Beleza, professor? Os poliedros ali, desculpa, eu já entendi. Mas e os corpos redondos? Quais seriam? Pessoal, corpos redondos é fácil de imaginar, né? Redondo já meio que nos dá praticamente a resposta. Algo em 3D e arredondado. O que eu poderia pensar? Posso pensar, por exemplo, na esfera. Fazer um círculo melhorzinho ali. Vamos pensar na esfera aqui, tá? Para dar uma ideia de circular, a gente faz isso aqui para dar a ideia de 3D. Então aqui, ó, eu tenho uma esfera, tá? Lembrando que círculo e esfera são coisas diferentes. Círculo é algo plano e esfera não. Pensa que você tem ali na mão uma bola de futebol perfeitamente redonda. Aquilo é uma esfera, tá? Algo 3D, em 3 dimensões. Então, o corpo redondo eu tenho a esfera. Eu tenho também o conhecido cone. O cone é um corpo redondo. Além dele, tem outro muito conhecido também, que é o cilindro, pessoal. Cilindro a gente pode exemplificar com a lata de Nescau de hoje, né? A lata de Nescau tem esse formato aí. O cone a gente pode pensar numa casquinha de sorvete, num chapéu de aniversário, certo? Então, ó, para todos esses objetos aí, a gente tem diversos exemplos no nosso dia a dia, tá? Isso é mais para vocês visualizarem a diferença de um e de outro, tá? Mas vamos pensar em uma definição por escrito da diferença de um e de outro, tá? Nos corpos redondos, a gente tem sempre uma das superfícies arredondadas. Observem, ó, que aqui no cone, imagine que você está com o cone na mão aí. Toda a superfície lateral dele é arredondada, né? Você consegue perceber que está se fazendo uma curva ali, certo? No círculo não, na esfera, a esfera em si toda é arredondada, né? A superfície toda dela é arredondada. E no cilindro, a superfície lateral também é toda arredondada, certo? A gente diz que a gente chama de quina, né? Não tem quina nenhuma ali. Agora, nos poliedros, a gente tem algumas características que diferem dos corpos redondos. Uma delas é que nenhuma das faces é arredondada. São todas planas, tá? Então, ó, só a gente pensar no cubo. A parte da frente dele aqui é um quadrado. Plano. A parte lateral é um quadrado. A parte de cima, a parte de baixo, certo? A pirâmide, mesma coisa. Aqui eu tenho triângulos, né? As faces laterais, ó, que a gente chama de face, tá? As faces laterais são todas triângulos. E a base, que é uma só, também é um triângulo. E no prisma, aqui é mesmo, um pouquinho diferente do cubo, né? Porque
A parte lateral aqui, chamadas faces laterais, elas são retângulos, certo? E a base superior e inferior são quadrados, tá? Essas são as principais diferenças de poliedros e corpos redondos. Então, beleza. Agora que a gente já viu e visualizou como que são, vamos pensar aqui na relação de Euler e as características de um poliedro. Pessoal, em um poliedro eu vou encontrar faces, vértices e arestas, tá? As faces, turma, elas são... Eu vou riscar melhor aqui, porque eu acredito que eu pintando vocês vão conseguir visualizar bem, tá? As faces de um poliedro é como se fosse essas figuras planas que contornam ele. Ou seja, ó, aqui eu tenho um prisma, tá? Prisma de base quadrangular. Observe que lateralmente ele tem uma face, que é essa da frente, duas, que é a lateral aqui, primeira lateral, 3, que é de trás, e a segunda lateral aqui, que vai me dar no total 4 faces, tá? Isso laterais. Depois eu vou ter a base superior e a base inferior, que também são faces, ok? Então, no total, aqui eu tenho 6 faces, beleza? Além das faces, eu vou pintar uma de vermelho só para a gente registrar. Ó, vou pintar uma face aqui, tá? Isso aqui é o que a gente chama de face. Além das faces, a gente vai encontrar em um poliedro os vértices, turma. Os vértices são como se fossem essas quinas aqui, tá? É o encontro de uma linha com a outra. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 em cima, embaixo eu tenho mais 4. Eu tenho a de trás também lá, ó. Aqui eu tenho a lá de trás, tá? Isso aqui são chamados vértices, tá, turma? São as quininhas, as pontinhas. Então, aqui nesse poliedro, eu tenho no total quantos vértices? Em cima eu tenho 4, embaixo eu tenho 4. 4 com 4, 8 vértices, ok? Então, o que está em azul são chamados vértices, beleza? E a última característica que a gente precisa saber é o que são as arestas. Pessoal, as arestas de um poliedro são as linhas que formam a nossa figura. Todas as linhas, ok? Na verdade, a gente pode chamar de segmento de reta, tá? Porque é uma linha reta que tem começo e fim. Então, ó, aqui eu tenho um segmento, aqui eu tenho uma aresta, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho mais uma, outra aqui também. Então, ó, tudo que formar a minha figura eu chamo de segmento, eu chamo de aresta, que também é um segmento de reta, tá? Então, como é que eu calculo as minhas arestas? Eu só conto a quantidade de linhas que formam o meu poliedro. Aqui no caso eu tenho 4 desse lado, mais 4 do outro, vai me dar um total de 8, certo? 8, eu vou ter 2 de cima, porque eu já contei essa e essa, 10, embaixo eu vou ter mais 2, 12, e contamos todas, 12 arestas, tá? Vou puxar uma setinha aqui em verde para estar mostrando o que são as arestas. Beleza, professor, já entendi o que é face, vértices e arestas, mas será que para toda figura, para todo poliedro, eu vou ter que calcular manualmente a quantidade de faces, vértices e arestas? Na verdade, turma, nem sempre vai precisar ser assim, tá? Existe uma fórmula em que a gente chama de relação de Euler, que ela diz o seguinte, ó, V menos A mais F é igual a 2, tá? Isso é uma fórmula definida, ela não vai fugir disso, tá? O nosso cálculo. Só que uma observação importante. Essa fórmula, essa relação de Euler, ela serve para poliedros
convexos. Ok? Para poliedros convexos. Ok? Então, para esse caso, a gente pode tranquilamente usar a relação de Euler. Exemplo, imaginem que eu não soubesse a quantidade de arestas dessa minha figura aí, né? A gente calculou e viu que era, se eu não me engano, 12, tá? Vamos anotar aqui, ó, só as faces. Aqui eu tenho 4 lateral, então tem um total de 6 faces, tá? Igual a 6. Os vértices, que são as pontinhas, eu tenho um total de 8. Aí, eu quero saber as arestas, que são os segmentos de reta que formam a minha figura. A gente contou, se eu não me engano, deixa eu só lembrar aqui, 4 com 4 dá 8, 9, 10, 11, 12. Deu 12, tá? Então, quando a gente for usar essa fórmula, certo? A gente vai ter que encontrar para esse A aqui, ó, que são as arestas, o número 12, perfeito? Então vamos usar ela e calcular. Ó, calculando a quantidade de arestas desse prisma, que na verdade é um poliedro, né? Um poliedro cujo nome é prisma de base quadrangular. A gente vai usar essa fórmula para descobrir a quantidade de arestas. Então, repetindo a fórmula aqui embaixo, ó, V menos A mais F é igual a 2. Eu sei que o meu V, ó, que é a quantidade de vértices, é 8. Então, no lugar do V, eu vou colocar 8. Menos A, que é a aresta. As arestas são o que a gente quer descobrir, tá? Que é A. Mais F, que é a quantidade de faces, que é igual a 6. Isso tudo igual a 2. Como eu quero descobrir o A, eu vou isolar esse A aqui, tá bom? Então, tudo que for número, eu vou passar para o outro lado. Vai ficar menos A igual a 2, que já estava lá. O 6 passou para lá, ficou menos 6. Troca a operação, né? O 8 que passou para lá era positivo, ficou negativo também, menos 8. Então, menos A vai ser igual a menos 6 com menos 8, pessoal, a gente está aqui juntando números negativos. Menos 6 com menos 8, isso vai dar menos 14, tá? Observem que eu tenho um 2 positivo aqui na frente. Então, 2 com menos 14, isso vai dar menos 12. Olha só, a gente praticamente chegou na resposta. Só que eu não quero o valor de menos A, eu quero o valor de A. Então, o que eu faço? Como é uma equação, então a gente tem meio que uma balança aí, né? Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro, ok? Se eu inverter o sinal desse A aqui, ó, se ele ficar A positivo, do outro lado eu também tenho que inverter, tá? Então eu vou encontrar 12 positivo. Portanto, a gente chegou na resposta em que a gente já sabia que chegaria, que é A igual a 12. Observaram então, aí junto comigo, que a relação de Euler realmente funciona para poliedros convexos, ok? Que é esse tipo de poliedro que a gente vai estar estudando. Beleza? Para o vídeo não ficar muito comprido aí, a gente vai estar encerrando esse vídeo agora e vocês vão ter mais alguns exercícios para estarem praticando isso aí. Valeu? Abraço, pessoal. Boa noite.